já começa o programa falando de Outubro Rosa. A gente preparou um VT de abertura para vocês. Let's go, girls! Outubro é o mês especial dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, uma iniciativa global da Organização Mundial da Saúde, conhecida como Outubro Rosa. O câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Segundo a OMS, estima-se que aproximadamente 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com a doença em 2020. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer projeta mais de 70 mil novos casos de câncer de mama por ano até 2025. Esses números evidenciam a importância de iniciativas como o Outubro Rosa, que incentivam a detecção precoce e reforçam o apoio emocional às pacientes. A mamografia é o principal exame para se detectar o câncer de mama em seu estágio inicial. Quando a doença é rapidamente diagnosticada, o tratamento tem maior chance de cura. Por isso, fique atenta aos sinais do seu corpo e realize seus exames periodicamente. É isso, e eu acho que a parte que nos anima é que os números aumentam quando a gente fala de cura e quando a gente fala dessa prevenção e desse autoexame, né? E muitas vezes ter um diagnóstico precoce. E a gente consegue tudo isso e melhorar esses números fazendo o que a gente vai fazer agora, aumentando a nossa informação. Por isso a gente convidou Amanda Meirelles, que é médica, bem-vinda, e nossa grande vencedora de BBB 23. Que legal, que máximo, viu? Parabéns. Obrigada. Porque eu imagino aí para uma médica, enfim, estar ali, né? Sair um pouco, assim, dessa vida do médico que a gente conhece e até se expor num programa como aquele. Não é fácil, não. Não é fácil, mas acredito que a minha colega Larissa sabe, quando o ambiente hospitalar já é um ambiente, é quase um confinamento também. Né? Já tinha uma certa rotina já também, cuidar com situações adversas, ter jogo de cintura. Então, acredito que a minha rotina hospitalar contribuiu muito para a minha trajetória Para te deixar bem. Principalmente na saúde mental. Eu acredito. E doutora com a gente, ela que é cirurgiã plástica, doutora Larissa Sumódio, mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Porque hoje a ideia é a gente falar de uma forma muito completa e, como eu disse na chamada para vocês, também da reconstrução. Meninas, eu vou começar com você, Amanda, que, como a gente já citou aqui, eu acho que você é médica, inclusive, de UTI, né? Dessa parte toda, como você disse, de adversidades. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente sabe que cada vez mais mulheres mais jovens têm um diagnóstico. Hoje, dentro da medicina e até da parte clínica que você, né, vive ali todos os dias, o que você acha que tem mudado para que esses números de mulheres mais jovens tenham aumentado tanto? Bom, o câncer de mama é o câncer com maior incidência, né, feminina, e ele está muito relacionado, cerca de 80% dele está relacionado também com as questões de hábitos de vida. Então, a gente sabe que, acredito que o aumento tem a ver também com a informação, o diagnóstico precoce, ainda bem que com a internet, com a informação também sendo mais amplamente divulgada, as pessoas estão tendo maior conhecimento e detectando precocemente, então isso eu acredito que os números também possam ter aumentado por isso, mas também tem a relação ali com o hábito de vida, com os fatores de risco que também contribuem. Bastante, né? Inclusive a gente vai colocar já os fatores de risco na tela, acho que a gente já tem prontinho, né, Glaucia? Pra gente começar falando deles, porque a gente fala, meu Deus, mas o que está relacionado com isso, com esses números, e principalmente quando a gente fala de câncer de mama. Então a gente vai colocando um a um aí. O consumo de álcool. Né, doutora? Aumentou bastante, né, doutora? A gente sabe na pandemia, inclusive, né? O consumo de álcool. Segundo, olha lá. O tabagismo. A obesidade, os hábitos de vida em geral, o sedentarismo, a prática de atividade física contribui muito. De 10% a 15% é relacionado à parte genética, né, doutora? Me corrija se... Também, né? Exato, mas os hábitos de vida têm uma boa influência, sim. Então, além da obesidade, o sedentarismo, como você comentou. E a genética. E a genética. No fundo, claro que
quando a gente fala de tumor, de câncer, ela acaba estando envolvida. As pessoas têm a sensação, quando falam em câncer, né? Poxa, mas aconteceu, eu não tenho nenhum familiar que tenha, mas o câncer de mama especificamente, que vem de um familiar próximo, da mãe ou de uma tia, é 5 a 10% só. Né? Então, existe uma alteração molecular naquela célula, mas que passou de um familiar para aquela pessoa que teve diagnóstico, é a minoria. E a gente vê esses fatores de risco tendo muita relevância, né? Inclusive, o câncer de mama é uma doença mais prevalente nos países desenvolvidos. Então, por exemplo, o Canadá tem uma incidência altíssima de câncer de mama, né? Porque tem essa questão toda do estilo de vida relacionado. Que coisa, doutora. E essa questão dos fatores de risco é uma coisa muito importante até depois do diagnóstico, né? Então, eu faço a parte cirúrgica, né, de reparação da sequela, digamos, da cirurgia oncológica, mas todas as pacientes vêm com uma mentalidade assim, o meu oncologista, o meu clínico que me segue, me orientou que eu preciso mudar. Né, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso me alimentar melhor, que isso é para o controle da minha doença. Então, isso é uma coisa para a vida e para quem teve esse diagnóstico, é uma coisa que é importante também no controle, no pós, exatamente. E não só para câncer, e não só para câncer de mama. Acho que isso que a doutora falou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas chegam mesmo achando que tudo é genético, tudo é familiar, sendo que nós temos vários outros cânceres de pulmão, que também tem muitos cânceres que são relacionados a hábitos de vida. Isso, na verdade, todas as doenças têm influência. E o estresse, né, gente? Hoje a gente vive... Nossa, um estresse da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E ainda que citem, né? Ai, vamos gerenciar o nosso estresse, etc. É extremamente difícil, nesse mundo rápido. A saúde mental em 2024... Então, quero que todos os médicos estavam dizendo, que nós estivemos aqui na pandemia ao vivo todos os dias, eles diziam, olha, vai vir um rebote dessa saúde mental abalada, que vocês não têm ideia. E a gente ouviu isso, eu ouvi isso muito, muito, muito. E tá aí. É o que a gente está acompanhando agora. E aí, muitas vezes, vem num diagnóstico como esse. E também é importante lembrar que, apesar de nós estarmos falando sobre prevenção do câncer feminino, o câncer de mama também pode dar em homens. Cerca de 1% pode atingir os homens também. É que a gente acaba sempre falando sobre a questão das mulheres no Outubro Rosa, mas ele também tem incidência em homens. Então tem que ficar atento. A gente já vai falar aqui do autoexame, né, dessa parte aí do rastrear, da prevenção, mas eu queria já tocar no assunto, que é incrível poder falar sobre isso. Eu falei com a doutora quando eu entrei aqui no estúdio, porque parte, como você citou então na abertura, né, de recolocar, hoje vocês chamam de uma cirurgia reparadora. É uma reconstrução de mama. Uma reconstrução de mama. Isso. É tão importante quanto qualquer parte do tratamento. Como que isso funciona hoje? Né? Hoje, qual é o direito desta mulher? Porque a gente sabe que no SUS também é feito da mesma forma. Sim, é estabelecido por lei que todas as mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama têm direito a serem submetidas à reconstrução de mama indicada pelo médico. E não só isso, Carol, elas têm direito a simetrizar a mama sadia. Porque a gente sabe que é feito um tratamento oncológico na mama doente, que pode resultar numa alteração de volume, de forma daquela mama tratada, que vai levar a algum grau de assimetria mamária. Então, é direito fazer reconstrução, é direito fazer a simetrização da mama oposta, como a gente chama, é direito fazer reconstrução da areola para aquelas mulheres que perdem a areola e a papila, e é direito fazer reparo dessa cirurgia também, porque a gente sabe que é feita uma reconstrução de mama e às vezes é necessário fazer radioterapia, outros tratamentos. Ao longo do tempo pode haver uma perda de resultado ou pode ser necessário uma segunda cirurgia, que a gente chama de segundo tempo de reconstrução de mama, para que a gente possa melhorar esse resultado. Isso também é direito. Infelizmente, a gente sabe que na rede pública, apesar de ser um direito garantido por lei, né, o acesso é um pouco mais difícil, né? Infelizmente, como tudo na saúde no nosso país. Né? Pelo número, talvez. Pelo número, também difere muito, sabe, Carol? Se a gente está falando de São Paulo, se a gente está falando do interior do Amapá, sabe? Se tem aleatoriamente, gente, mas assim, a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, então o acesso ao tratamento das doenças, quando tem algum grau de complexidade maior, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Então, apesar de ser garantido por lei, né, no setor privado, a gente sabe que hoje a quase totalidade das mulheres faz a reconstrução de mama no mesmo momento que é feita a cirurgia. Você não faz a cirurgia, sai sem mama e depois programa. Então, no setor privado, a gente, né,
tem isso, mas infelizmente no setor público existe uma variedade muito grande, né, de acesso e de recurso. E pode ser que essa mulher saia... Muitas ainda saem, mesmo em São Paulo, muitas ainda saem para ser feita uma reconstrução, a gente chama de reconstrução tardia, Depois. né? Doutora. Antigamente existia fazer reconstrução tardia porque se acreditava que fazer uma reconstrução poderia interferir no tratamento da doença. Isso é passado, a gente já sabe que não interfere, né? Acho que pelo contrário, né? O emocional ali... Mas existia isso algumas décadas atrás, né? Mas hoje já não tem mais, mas infelizmente ainda não é acessível para muitas mulheres. Mas eu acho importante que seja dito, porque quando a gente sabe de um direito, a gente tem essa informação, então a gente, né, vai atrás de uma outra forma para cobrar esse direito que a gente tem. Então, bacana a doutora tocar nesse assunto. É colocada prótese hoje? Como é feita essa reconstrução, doutora? Carol, a cirurgia de reconstrução de mama, ela é muito diversa, porque ela depende de alguns fatores. Então, é muito diferente a gente programar uma cirurgia de reconstrução para uma mama como essa, ou a gente programar uma reconstrução de mama como essa. E não só isso, precisa saber o que o mastologista que vai fazer o tratamento vai fazer. É diferente se ele vai tirar 20, 30, 40 gramas, se ele vai tirar a mama toda. Olha só. É importante saber se precisa tirar um fragmento de pele ou se a pele é toda preservada. Então, essa programação toda que o cirurgião plástico vai fazer depende da programação oncológica. E aí a gente tem uma série de possibilidades. Mas, de uma forma geral, nós pensamos em volume, né? Se o volume todo da mama é retirado, na grande maioria das vezes, nós substituímos o volume por um implante de silicone. Né? Naqueles casos em que não é necessário retirar a mama toda e a mulher tem um remanescente de mama suficiente, nós fazemos uma cirurgia mais conservadora, em que, já que a mama foi preservada, nós rearranjamos o tecido para que naquele setor onde foi feita a retirada não haja uma deformidade. E aí a gente copia a nova forma, o novo volume para o outro lado, que é a tal da simetrização que eu falei. Que interessante, né? doutora. Tem que entrar preparado para essa cirurgia, porque muita coisa acontece naquele momento. Isso, sim. A gente já tem uma ideia, tem esse diálogo com o mastologista para saber qual é a programação. Em alguns casos, existe uma definição intraoperatória, dependendo daquilo que é feito, né? Tem uma parte da cirurgia que a gente chama de congelação, né? Que tira e o patologista examina na hora. Então, já saiu tudo, não saiu, precisa tirar um pouco mais. A pele é muito importante, né? Precisa tirar um fragmento de pele, está comprometido ou não está? Se já sabe que está comprometido, a gente já vai pensando que, olha, vai ressecar aquela pele, vai fazer falta, não vai fazer falta, porque imagina uma senhora que tem uma mama muito grande, com muita pele, às vezes não faz falta, quem vai tirar? Entendi. Ou uma pessoa magrinha, imagina uma pessoa magrinha, pequenininha, com uma mama pequenininha. Qualquer coisa de pele que tirar faz falta. Então a gente precisa pensar em reparar volume, talvez reparar pele. Então isso tudo faz parte da nossa programação e precisa ter um diálogo do cirurgião plástico com o mastologista e com a paciente para entender quais as possibilidades, se tem possibilidades, quais são e que tipo de resultado esperar. Parabéns, viu, doutora? Maravilhoso. Agora, vamos falar, Amanda, do autoexame? Vamos falar dessa prevenção, né? Desse check-up tão importante e quais as recomendações médicas, né? De idade, quando se preocupar? É importante lembrar que o autoexame, ele não serve para rastreio, né? Hoje, muitas pessoas falam sobre o autoexame, ele é mais a título de conhecimento, porque os nódulos, quando ele aparecem no autoexame, eles já estão num tamanho maior. Então, isso é muito importante. Mas o autoexame, você vai pegar, colocar a mão aqui atrás da cabeça, vai fazer sentido horário, anti-horário, apalpar, ver se também se tem alguma nodulação, algum gânglio também palpável, principalmente na região da axila. Analisar também a textura da pele, ver se está com aquele aspecto mais enrugado, uma área com retração. Se no mamilo também, né, doutora? Você percebe que está saindo alguma secreção ou se ele tem alguma deformidade ali também, né? A Sociedade de Mastologia, ela fala sobre o rastreio feito com a mamografia, né? Então, eles falam a idade a partir dos 40 anos anualmente, né? A não ser que você também tenha alguém na família, que aí você tem que procurar um médico antes também, para você fazer precocemente também, fazer esse rastreio. E normalmente é anual, né, mamografia? Anual.
Anual, tem que ser anual. E para quem talvez tenha casos na família ou uma questão genética envolvida, talvez diminui um pouco esse tempo. Se você tem familiar de primeiro grau que tenha câncer de mama com menos de 50 anos, você tem que fazer já o rastreio até para ver se você não tem que fazer o teste genético. Que hoje também já é possível, né? Eu vou colocar só na tela, gente. A gente tem um ilustra do autoexame bem interessante e bacana, né? Mostrar aí. Olha lá, como a Amanda colocou. Tem algum período? Tem um período do mês também que é interessante, é pós-menstruação. Pós-menstruação. Né? O ciclo. Porque é por conta das alterações hormonais, né? Então, aí, ó. E qualquer alteração, gente, procurar sempre o médico, né? Sentiu algo estranho, mesmo que muitas vezes médicos falam, né? Quem tem mama que tem um pouco mais densa mesmo, fazer ultrassom. Mais granulada, uma mama diferente, né? As mamas são diferentes e tal. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, o nódulo, mas não é. Mas aí nós não vamos dar, né? O diagnóstico, Com etc. E dizer, certeza. não, mas isso aqui não é nada. Procurar um médico, né? Exato, até porque nós temos a mamografia, porém temos outros exames complementares que o médico vai avaliar conforme a necessidade. Se a mama for mais densa, associa-se o ultrassom, tem a ressonância também. Então, existem várias formas de rastrear e então o médico que vai indicar. A gente recomenda, né? Isso não pode deixar passar. Então, faça no Outubro Rosa, ou faça no mês do seu aniversário, ou faça nas férias escolares, mas tenha em mente que aquele mês é o mês de fazer os exames, e aí o que as pessoas fazem, geralmente faz um check-up geral. É isso, aproveita e já faz tudo. Mas não pode deixar passar, Carol, não pode deixar passar, tem que ser todo ano. Eu pego muitas pacientes que falam, eu sempre pergunto, né? Já vem encaminhada com diagnóstico para mim, tal. Como que foi o diagnóstico? Palpou alguma coisa? Foi no exame de rastreio? E assim, muitas vezes eu pergunto, falo, foi exame de rastreio quando tinha sido o outro normal? Às vezes, assim, 7 meses antes tinha feito exame. Então, assim, não é que deixou passar. Então, assim, não pode deixar passar. Tem que fazer, porque aí a gente vai ter uma lesão pequena, com uma chance de cura muito superior. O diagnóstico precoce é a palavra-chave, né? Sem dúvida. Eu vou só fechar com os sinais de alerta, então, pra gente, né? A gente montou aqui uma arte bacana só pra não faltar aí. Então, caroço ou nódulo na mama ou na axila, mudanças na forma ou tamanho da mama, dor ou sensibilidade na mama, alterações na pele da mama e secreção mamilar. Eu acho legal depois que a gente coloque isso tudo lá no Instagram pra ficar como fonte de pesquisa pra quem nos assiste e nos acompanha. E vou agradecer as meninas. Obrigada, viu? Muito prazer. Carol. Super aula, e eu acho que é exatamente isso, lembrar deste assunto, ter em mente para que a gente faça a nossa parte, certo? E procure o médico sempre, check-up sempre. Vou agradecer Amanda Meirelles, médica, você encontra lá no Instagram, é o @ameirelles, com 2 L's, S no final, @ameirelles, S no final e 2 L's. E a doutora tá sempre com a gente, Larissa Sumodio, @doutora abreviado, Larissa Sumodio. O Sumodio é SUMODJO. @doutora abreviado, Larissa Sumodio, que eu também gosto muito do trabalho. Obrigada, meninas. Obrigada, até a próxima. um beijo até. que toca o coração de muita gente, que a gente salve vidas, né? Isso que importa. Obrigada, viu?